Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, sem dúvida alguma, hoje o Brasil vive um dia histórico. Não tenho notícias de que após a redemocratização do país, um senador da República, em pleno exercício do seu mandato parlamentar, tenha sido preso. As acusações que recaem sobre o senador do Partido dos Trabalhadores, PT, Delcídio Amaral, são extremamente graves. Segundo noticiam os grandes veículos de comunicações, como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, ele estaria oferecendo ao filho de um dos delatores da Operação Lava Jato, o senhor Cerveró, um avião para empreender fuga do país e não praticar o acordo que foi feito com o Ministério Público, com aval do Poder Judiciário. O que podemos depreender disto, senhor presidente? Em primeiro lugar, em que pese todo o esforço da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro e de outros magistrados, do Ministério Público Federal, que tem esta Operação Lava Jato tão bem conduzida pelo paranaense Deltan Dallagnol, em que pesem todos os esforços, ainda existem parlamentares, homens públicos, legisladores, autoridades, que não estão antenadas com o sentimento da sociedade e que continuam acreditando que os grandes malfeitores deste país podem continuar impunes. Ledo engano. Hoje, com a prisão do senador do PT, a justiça brasileira demonstrou que ninguém é inatingível, que ninguém está acima das leis, que a legislação penal, civil, que as regras constitucionais do nosso país servem para todos os cidadãos brasileiros, independente de classe social, de credo, de etnia, de raça, de ideologia política. Nem mesmo a manta protetora do todo-poderoso senhor Estado, que aliás no Brasil, para o meu gosto, é poderoso demais, é grande demais, é oneroso demais para o contribuinte e é eficiente de menos nos serviços que presta aos cidadãos, nem mesmo aqueles que estão sob a manta protetora do poderoso Estado e de seus governantes de plantão estão imunes à justiça quando ela é conduzida por homens e mulheres de bem. O Brasil, de fato, tem que ser passado a limpo. Ninguém mais suporta a chaga da corrupção que sangra incansavelmente os recursos públicos. A corrupção não é prerrogativa de um único partido. Todos os partidos, ou ao menos a maioria dos partidos, têm problemas relacionados a desvios de conduta na administração pública. Mas hoje, nesta quarta-feira histórica, abre-se uma nova perspectiva ao povo brasileiro. Os jovens do nosso país podem voltar a ter esperança,
Deputado Ney, Vossa Excelência passa a usar o horário da liderança do seu partido. Muito obrigado, presidente Adhemar Traiano. Hoje, cada cidadão brasileiro, o mais humilde e o de mais bens aquisitivos, o mais simples e o mais elitizado, o mais pobre e o mais rico, o mais culto e o que teve menos acesso a informações. Hoje, todos os cidadãos brasileiros podem voltar a acreditar na justiça, podem voltar a acreditar que ninguém é inatingível, podem voltar a crer na respeitabilidade ao Estado democrático de direito e à legislação do nosso país. E isto para nós, paranaenses, tem um gosto muito especial, porque este trabalho foi iniciado por procuradores da República que trabalham aqui no nosso estado. Alguns aqui nasceram, outros vieram para cá e adotaram Curitiba e o Paraná como sua cidade e seu estado. Não podemos também deixar de reconhecer os méritos inquestionáveis deste juiz extremamente preparado, competente, íntegro, honesto, o doutor Sérgio Moro, formado na Universidade de Maringá, de família originária do município de Ponta Grossa, na nossa região dos Campos Gerais. Não tenho dúvidas de que uma nova fase se inicia. Espero que não seja precedida de grave crise institucional, pois é muito possível que o corporativismo reinante nos parlamentos e nocivo à sociedade venha a despertar algumas condutas passionais de represália por parte do Legislativo a esta iniciativa do Ministério Público e do Judiciário. Mas isto é completamente inconcebível, pois as pessoas que têm colocado na cadeia poderosos empreiteiros, que sangram os recursos públicos, que tiram o dinheiro das escolas, dos remédios, dos hospitais, e que agora colocam um político poderoso em pleno exercício do seu mandato atrás das grades, agem amparadas na lei e apoiadas pelo bom senso da sociedade brasileira. Fico feliz ao ver crescer o poder da sociedade civil no nosso país. Não sou adepto da tese marxista que apregoa um Estado gigantesco, pois quanto maior é o Estado, maior é a tendência de ser paquidérmico, burocrático, atrasado, inoperante e corrupto. Custa caro aos cofres públicos a manutenção deste Estado gigantesco. É o contribuinte, através dos impostos, que sustenta a máquina pública. Mas também não sou um radical adepto das doutrinas liberais, que pressupõem a existência de um Estado mínimo que não dê condições para que as pessoas tenham oportunidades semelhantes, igualdade de oportunidades, justiça, acesso à educação, à saúde, à infraestrutura, a saneamento básico, à habitação popular. Acredito que o caminho
é o meio termo, é o caminho do bom senso, mas também acredito que jamais o Estado pode existir, como já se viu muitas vezes neste país e mais recentemente também nesse Estado, para oprimir a população. O poder da sociedade deve ser maior do que o poder do Estado. O poder da sociedade deve ser maior do que o poder de qualquer governo. O poder da sociedade deve ser o mais forte de todos os poderes, inclusive acima do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. E se a justiça brasileira hoje age amparada nas leis, em seus preceitos institucionais, ela age também amparada pelo poder da sociedade, que deve ser soberano e exercido através dos seus representantes neste Estado democrático que nós, há tanto tempo, estamos a duras penas construindo com a colaboração de cada brasileira e de cada brasileiro de bem. Parabéns ao Poder Judiciário do nosso país, ao Ministério Público do nosso país, mas principalmente a cada brasileiro e a cada brasileira que se manifestam nas ruas, nas redes sociais, nos seus locais de trabalho, dialogando de forma sincera e transparente com seus amigos e conhecidos e dizendo que querem a mudança, dizendo claramente que não suportam mais a opressão estatal. E uma das piores formas de corrupção é a praga, o câncer da corrupção que se alastrou por tantos anos no nosso país. Acredito que a prisão do senador do PT é pedagógica, é uma lição para todos os homens públicos deste país. Tenho certeza de que daqui para frente, os administradores do dinheiro do contribuinte e mesmo os legisladores irão refletir 100 vezes antes de ceder à tentação de fraudar uma licitação ou de superfaturar uma obra pública. Hoje escreve-se uma página importante na história do Brasil. Certamente, daqui a 20 anos, nas escolas, os filhos dos brasileiros estudarão esta data e se orgulharão de dizer que, graças ao trabalho de procuradores da República do Estado do Paraná, de um juiz do Estado do Paraná, de policiais federais do Estado do Paraná e da sociedade de todo o Brasil que tem a coragem de ir às ruas e de ir a público dizer não à corrupção, houve uma virada de página e o Brasil tornou-se um país que respeita as instituições e que não aceita a impunidade de quem quer que seja. A justiça é para todos, já não existem mais os inatingíveis. E isto mostra que o Brasil caminha ao lado da sua gente, mesmo com muitas dificuldades e empecilhos colocados por seus governantes, no rumo certo para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, livre, igualitária e que respeita os cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente.